Se você quer investir em 2026 sem cair em promessas e sem perder o sono com o mercado, esse vídeo é para você. É da minha conta, sua educação financeira para a vida real. Se esse conteúdo fizer sentido para você, já se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque isso pode mudar a forma como você investe. Depois de entender que não é o calendário que muda a sua vida financeira, é o comportamento, vem a pergunta natural: onde faz sentido colocar o dinheiro no começo de 2026? O cenário segue desafiador, mas muito mais claro do que parece. Juros ainda em patamar elevado, economia global passando por ajustes, eleições influenciando expectativas e um investidor brasileiro mais cauteloso, tudo isso pede menos emoção e mais consciência. Por isso, 2026 não é sobre buscar o investimento da moda. É sobre escolher o que faz sentido para o seu momento, protege seu dinheiro e constrói base com consistência. Os melhores investimentos para o início de 2026 são aqueles que não dependem de promessas irreais, acompanham o cenário de juros ainda elevados, permitem previsibilidade e tranquilidade, ajudam você a sair do improviso e entrar no planejamento. Mais do que acertar o produto, o foco agora é acertar a estratégia. Quem começa 2026 bem posicionado não é quem tenta adivinhar o mercado, é quem entende onde está pisando. E é exatamente isso que vamos construir daqui para frente: clareza, consciência e escolhas que fazem sentido na vida real. O cenário atual continua com oscilações, mas também tem oportunidades. Depois de entender que investir não é sobre adivinhar o futuro, mas sobre agir com consciência, é importante olhar para o cenário atual com mais calma e menos medo. O mercado brasileiro vive um momento de atenção redobrada. Há discussões políticas importantes, decisões econômicas sendo ajustadas e juros ainda em nível elevado, o que impacta diretamente o bolso de quem investe e de quem consome. Esse ambiente gera oscilações frequentes e isso assusta muita gente. Mas aqui está um ponto essencial: oscilar não significa piorar, oscilação é movimento. O movimento, quando entendido, pode virar oportunidade. O problema não é o mercado mudar. O problema é não saber como se comportar quando ele muda. Ao longo da história, períodos de transição costumam vir antes de ajustes importantes nos juros. Não existe garantia de que o passado vai se repetir, mas observar esses padrões ajuda a entender por que alguns investimentos passam por fases mais difíceis, enquanto outros começam a ganhar força. Cada tipo de investimento reage de um jeito diferente quando os juros sobem ou descem. Alguns se beneficiam da estabilidade, outros ganham espaço quando o cenário melhora. Por isso, não faz sentido tratar tudo como se fosse igual, nem tomar decisões no impulso. Este não é um momento para correr atrás de promessas rápidas ou seguir manchetes alarmistas. É um momento de estratégia, paciência e aprendizado. Entender o cenário é o que permite atravessar as oscilações com mais tranquilidade e fazer escolhas alinhadas com a sua vida real. E é a partir dessa leitura clara do cenário que vamos avançar para as próximas decisões, com mais segurança e menos ansiedade. O mais importante: a educação vem antes da decisão. Depois de entender o cenário e perceber que o mercado passa por fases, é fundamental deixar algo muito claro: este conteúdo é educativo. Aqui, o objetivo não é dizer onde você deve investir ou o que comprar. É ajudar você a entender como as decisões financeiras funcionam, para que consiga fazer escolhas mais conscientes e alinhadas com a sua realidade. Cada pessoa tem uma história diferente: renda, idade, objetivos, responsabilidades, momento de vida. Tudo isso influencia diretamente o que faz ou não sentido para cada um. Por isso, o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra, e isso é normal. Investir sempre envolve riscos. O mercado muda, os preços oscilam e nenhum resultado é garantido. Ganhos do passado não são promessa de ganhos no futuro. Entender isso evita frustrações e decisões por impulso. Use este material como ponto de partida. Estude, questione, compare opções e, sempre que possível, converse com um profissional habilitado que possa analisar sua situação de forma individual. Investir com consciência não é sobre acertar sempre. É sobre aprender continuamente, respeitar seus limites e tomar decisões com mais clareza e menos ansiedade.
Educação financeira não é um evento, é um processo e ele começa com informação de qualidade. A renda fixa é a base que sustenta qualquer planejamento. Depois de entender que o mercado passa por fases e que oscilações fazem parte do caminho, entra um ponto essencial. Todo bom planejamento começa com uma base firme, e é exatamente isso que a renda fixa oferece. Renda fixa é o que traz segurança, é a parte do dinheiro pensada para proteger o que você já conquistou com menos sustos no dia a dia. Não é sobre ganhar rápido, é sobre não perder o que levou tempo para construir. Ela também garante acesso ao dinheiro quando você precisa. Ter recursos disponíveis para imprevistos ou oportunidades evita decisões precipitadas e dá tranquilidade para seguir com o plano. E talvez o ponto mais ignorado: a renda fixa traz equilíbrio emocional. Quando uma parte do seu dinheiro está estável, fica muito mais fácil lidar com as oscilações naturais de outros investimentos, sem pânico e sem impulsividade. Renda fixa não é atraso, nem falta de ambição, é maturidade financeira. É entender que toda construção sólida começa pelo chão firme, não pelo telhado. No Brasil, existem várias formas de investir com mais previsibilidade, algumas mais simples, outras com prazos diferentes. O mais importante não é decorar nomes, mas saber para que cada uma serve e como elas se encaixam na sua vida. A reserva para emergências, por exemplo, precisa estar em investimentos seguros e com acesso fácil. Esse é o dinheiro que não pode oscilar, porque ele existe para te proteger nos momentos difíceis. Já para planos de médio prazo, existem opções que permitem travar boas condições quando os juros estão mais altos. E aqui entra um ponto importante. Quando o cenário começa a melhorar e os juros caem, quem se planejou antes tende a colher os frutos com mais tranquilidade. Não subestime a renda fixa. Ela é a âncora que permite avançar com mais segurança, fazer escolhas melhores e assumir riscos de forma consciente quando fizer sentido. Estratégia não é buscar o maior ganho a qualquer custo. É construir um caminho que resista aos altos e baixos da vida real, e a renda fixa é parte fundamental disso. A ideia aqui não é acertar o futuro, mas se preparar antes que o cenário mude. CDBs, com liquidez diária, traz tranquilidade em primeiro lugar. Esse investimento é para o dinheiro que precisa estar disponível, como reserva de emergência ou oportunidades de curto prazo. Os CDBs com liquidez diária seguem fazendo muito sentido. Com juros elevados, esses investimentos entregam rentabilidade interessante sem abrir mão do acesso rápido ao dinheiro. Baixa oscilação, flexibilidade para realocar quando surgirem novas oportunidades. Esse é o dinheiro que não pode ficar preso, porque ele existe para te proteger. Os títulos atrelados à inflação, que têm como objetivo a proteção do poder de compra. São os investimentos mais longos, eles acompanham a inflação e são grandes aliados. No início de 2026, ainda é possível encontrar boas condições nesse tipo de aplicação, o que significa proteção contra a perda do poder de compra ao longo do tempo, ganho real acima da inflação, mais previsibilidade para planos futuros como aposentadoria ou projetos importantes. Esses investimentos fazem sentido para quem pensa no longo prazo e não pretende mexer nesse dinheiro tão cedo. Os prefixados travam hoje o que pode não existir amanhã. Aqui entra a estratégia. Quando os juros estão altos, surge a oportunidade de garantir uma taxa interessante por vários anos. Se ao longo de 2026 ou mais à frente os juros começarem a cair, quem travou boas condições antes tende a se beneficiar. Isso pode significar rentabilidade previsível, potencial valorização ao longo do tempo e sensação de ter se posicionado antes da virada do ciclo. Mas atenção! Esse tipo de investimento exige mais paciência e planejamento, já que o ideal é respeitar o prazo combinado. Se os juros não cair na mesma velocidade que o mercado espera, eles podem ser impactados na marcação a mercado. O mais importante é a estratégia. Os CDBs com liquidez, inflação e prefixados não competem entre si. Eles se complementam. Um traz liquidez, segurança e flexibilidade. Outro protege o futuro. O terceiro aproveita o momento atual dos juros. Investir bem no início de 2026 é entender que juros altos não duram para sempre, e quem se organiza antes costuma colher os benefícios depois. Não é sobre apostar na queda dos juros, é sobre estar preparado se ela acontecer.
E é exatamente assim que a renda fixa deixa de ser apenas conservadora e passa a ser estratégia de verdade. Depois de construir uma base sólida e entender a importância da segurança, é natural começar a olhar para oportunidades que surgem justamente nos momentos de maior desconforto do mercado. E é aqui que entram os fundos imobiliários. Nos últimos anos, muitos desses fundos passaram por um período difícil. Com os juros mais altos, os preços caíram e isso afastou muita gente. Mas queda de preço não significa perda de valor. Muitas vezes, significa o mercado oferecendo ativos mais baratos do que costumava oferecer. Existem diferentes tipos de fundos imobiliários e eles não se comportam todos da mesma forma. Alguns estão ligados a imóveis físicos, como galpões logísticos, shoppings e prédios comerciais. Outros estão mais conectados a recebimentos do setor imobiliário, funcionando como uma fonte de renda recorrente. Em momentos em que o mercado começa a olhar para uma possível redução dos juros, alguns desses fundos tendem a chamar mais atenção. Isso acontece porque ativos comprados em um cenário mais difícil costumam se beneficiar quando o ambiente melhora. Outro ponto que atrai muitos investidores é a geração de renda mensal. Muitos fundos distribuem rendimentos com frequência, o que pode ajudar no fluxo de caixa e na sensação de constância, algo importante para quem busca previsibilidade emocional, não só financeira. Mas é fundamental ter calma. Não é sobre sair comprando qualquer fundo porque está barato. É sobre entender onde você está colocando seu dinheiro, avaliar a qualidade dos ativos, a forma como o fundo é administrado e não concentrar tudo em um único tipo. Fundos imobiliários não são aposta rápida, são uma forma de se posicionar com visão de médio e longo prazo, aproveitando momentos de desconto sem perder o pé no chão. Quando usados com consciência, eles podem complementar bem uma carteira equilibrada, principalmente para quem já entendeu que investir não é correr atrás de modinha, mas construir patrimônio com estratégia e paciência. Após entender como alguns investimentos passam por ciclos e podem oferecer oportunidades em momentos de ajuste, faz sentido olhar para uma outra frente que costuma crescer com mais constância: os projetos que mantêm o país funcionando. Os fundos de infraestrutura investem em áreas essenciais do dia a dia, como energia, estradas, saneamento e logística. São projetos pensados para durar muitos anos, com contratos longos e receitas mais previsíveis. Não é algo que muda de uma hora para outra e isso traz mais estabilidade para quem investe. Esses fundos costumam atrair quem busca três coisas importantes: a essencialidade, que são projetos que o país precisa, independentemente do momento econômico; a renda recorrente, muitos distribuem ganhos de forma regular em conta corrente. Essas rendas são isentas de imposto de renda. A proteção no longo prazo, parte dos contratos acompanha a inflação, ajudando a preservar o poder de compra. Outro ponto importante: caso ocorra a venda da cota com ganho de capital, também não há cobrança de imposto de renda sobre esse ganho. Em períodos em que os juros começam a dar sinais de queda, esse tipo de investimento tende a ganhar mais atenção. Isso acontece porque a renda que eles geram fica mais competitiva em relação a outras opções e os próprios projetos passam a operar com mais eficiência financeira. E por estarem ligados a serviços básicos, esses fundos costumam oscilar menos do que investimentos ligados apenas à percepção do mercado. Não significa ausência de risco, mas sim um comportamento mais previsível ao longo do tempo. Ainda assim, sofrem volatilidade no preço da cota devido ao humor do mercado, já que são negociados na B3, não existe investimento perfeito. Mudanças de regras, desafios nos projetos ou ajustes econômicos podem impactar os resultados. Por isso, o cuidado aqui é o mesmo dos outros passos: não concentrar tudo em um único lugar, entender onde está investindo e respeitar seu momento de vida. Fundos de infraestrutura não são sobre pressa. São sobre visão de longo prazo, paciência e construção sólida. Eles se encaixam bem para quem já entendeu que investir não é buscar emoção, mas criar um caminho financeiro mais estável e sustentável ao longo dos anos. Depois de organizar a base e olhar para investimentos mais estáveis, é normal surgir a próxima pergunta: como eu participo do crescimento das empresas sem transformar isso em ansiedade todo dia?
É exatamente aqui que entram os ETFs e as ações. O mercado de empresas oferece oportunidades reais de crescimento, mas ele pede uma coisa essencial: maturidade. A primeira regra é simples e muita gente ignora. Não tente prever o mercado. Ninguém acerta sempre o melhor momento de entrar ou sair. Quem tenta adivinhar geralmente se frustra. Para quem quer entrar com mais tranquilidade, os ETFs funcionam como uma excelente porta de entrada. ETF é a sigla para Exchange Traded Fund, mas na prática dá para entender assim: é como uma cesta de investimentos pronta. Quando você compra um ETF, você não está apostando em uma única empresa. Você está investindo em várias ao mesmo tempo, seguindo um índice ou uma ideia clara. No dia a dia, funciona assim. Pode acompanhar o Ibovespa. Você investe nas principais empresas do Brasil de uma vez. Outro pode seguir o S&P 500. Você investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Existem ETFs de ações, renda fixa, imóveis, tecnologia, mercado internacional e até temas específicos. Com um único investimento, você já tem diversificação automática. O risco não fica concentrado em uma única escolha. Custos mais baixos do que muitos fundos tradicionais. Facilidade, compra e vende como se fosse uma ação. Transparência. Você sabe exatamente no que está investindo. São especialmente interessantes para quem está começando. Pensa no longo prazo, não quer acompanhar empresa por empresa, busca simplicidade e disciplina no dia a dia. Mas é importante deixar claro, ETF não é milagre, ele sobe e desce conforme o mercado que acompanha. Por isso, ele precisa fazer sentido para seu objetivo, seu prazo e seu perfil. Já investir diretamente em ações é um passo seguinte e que exige mais atenção. Aqui, a escolha não pode ser por empolgação, dica rápida ou moda do momento. O foco deve estar em empresas bem estruturadas, que já passaram por momentos difíceis da economia e conseguiram se manter firmes. Empresas organizadas, que geram resultados e respeitam seus investidores, tendem a atravessar crises com mais equilíbrio. Algumas ainda distribuem parte dos lucros ao longo do tempo, o que ajuda a trazer constância mesmo em períodos de oscilação. E não existe uma única forma certa. ETFs, ações ou a combinação dos dois podem fazer sentido desde que respeitem seu momento de vida e sua tolerância às oscilações. No fim, o mercado de empresas recompensa quem pensa no longo prazo. Não é sobre emoção, não é sobre pressa, é sobre consistência, paciência e decisões bem pensadas, alinhadas com uma estratégia que você consiga manter ao longo dos anos. Resumindo, ETFs são uma forma inteligente de participar do crescimento das empresas, com menos esforço, mais organização e menos ansiedade no caminho. Se investir parece difícil, muitas vezes o problema não é você, é só a forma como te explicaram até hoje. A verdade é que não existe o melhor investimento para todo mundo. E tudo bem. O erro está em procurar uma fórmula mágica, ela não existe. Cada pessoa investe a partir de 4 pontos básicos. Quem você é hoje? Se prefere segurança ou aceita mais oscilações? Quanto tempo você tem para cada objetivo? Para que você está investindo? Emergência, planos futuros, tranquilidade. Como você lida emocionalmente com altos e baixos? Quando alguém ignora isso e segue modismos, costuma se frustrar. Porque investir bem não é copiar a carteira de outra pessoa, é construir algo que faça sentido para a sua vida. Um jovem no início da carreira tem uma realidade muito diferente de alguém que já pensa em desacelerar. E isso muda tudo. O que é adequado para um pode ser totalmente inadequado para outro. O melhor investimento só existe quando a pergunta é completa. Melhor para quem, para quando e para qual objetivo? Sua organização financeira precisa equilibrar 3 frentes. Proteção, para não colocar tudo em risco, renda, para trazer constância ao longo do caminho, e crescimento, para fazer o dinheiro evoluir com o tempo. A proporção entre essas partes muda conforme seu perfil e seu momento de vida. Não existe certo ou errado, existe o que você consegue manter sem ansiedade. Antes de investir, vale se perguntar com honestidade: quanto risco eu suporto sem perder o sono? Quando vou precisar desse dinheiro? E esse investimento combina com minha realidade hoje? Essas respostas valem mais do que qualquer dica pronta. E saiba que disciplina e estratégia valem mais que acertar
ou momento. Muita gente acredita que investir bem é acertar o melhor dia para entrar ou sair do mercado. Na prática, isso quase nunca funciona de forma consistente. Nem profissionais conseguem prever tudo o tempo todo. O que realmente faz diferença é algo bem menos chamativo, mas muito mais eficiente: constância, disciplina e paciência. Colocar dinheiro aos poucos, com regularidade, ajuda a diluir erros e evita decisões impulsivas. Em alguns momentos, você vai investir com preços mais altos, em outros mais baixos, e isso faz parte do processo. No longo prazo, o que pesa é a continuidade. A disciplina também protege você das emoções. O mercado vai oscilar, notícias ruins vão aparecer. Em alguns momentos, a vontade de desistir surge. Mas se o plano foi bem construído desde o início, não há motivo para pânico. Da mesma forma, quando tudo parece maravilhoso e todo mundo está ganhando dinheiro, é justamente quando mais cuidado é necessário. Muitas perdas acontecem em momentos de euforia, quando as pessoas entram sem entender onde estão pisando. Ter estratégia é saber onde quer chegar, respeitar os prazos e revisar o caminho com calma, sem mexer o tempo todo, sem desespero. No fim, investir bem não é sobre ser mais inteligente que o mercado. É sobre ter comportamento, equilíbrio e clareza. É trocar a pressa por consistência, a ansiedade por tranquilidade. E dormir sabendo que seu dinheiro está trabalhando a seu favor sem te tirar a paz. Após compreender que não existe investimento perfeito, que o tempo é seu maior aliado e que o comportamento pesa mais do que qualquer produto, fica a mensagem mais importante de todas: investir bem começa pela consciência. O mercado muda o tempo todo. Novas oportunidades surgem, regras se ajustam e cenários se transformam. Por isso, educação contínua é a proteção. Ler, ouvir, questionar e buscar fontes confiáveis evita decisões precipitadas e ajuda você a não cair em promessas vazias. Respeitar seu perfil é outro ponto-chave. Não copie estratégias só porque funcionaram para alguém. Cada pessoa tem uma realidade, um ritmo e limites diferentes. Investir bem é construir algo que você consiga manter sem ansiedade. Diversificar também é essencial, mas com critério. Não é sair comprando de tudo, é distribuir o dinheiro de forma inteligente, equilibrando segurança, renda e crescimento, para não depender de um único cenário. E, acima de tudo, tenha paciência. Patrimônio não se constrói da noite para o dia. Não existe atalho sustentável. Quem permanece consistente ao longo do tempo tende a colher resultados mais sólidos. Chegamos ao fim deste guia para o início de 2026 com uma certeza: o mercado vai continuar oscilando, notícias vão continuar gerando medo ou euforia, e sempre haverá alguém prometendo ganhos fáceis. A diferença será como você reagirá a isso. Investir com consciência não é acertar sempre. É aprender, ajustar a rota quando necessário e manter o foco no que realmente importa. É construir um futuro financeiro sólido sem abrir mão da sua tranquilidade hoje. Se você quer investir com consciência a partir de agora, sem promessas vazias e sem ansiedade, continua comigo aqui no É da Minha Conta. Compartilha esse vídeo com quem precisa organizar a vida financeira e comenta aqui embaixo qual é a sua maior dúvida hoje. Educação vem antes da decisão e decidir bem muda tudo. Que 2026 seja um ano de mais clareza, mais equilíbrio e escolhas financeiras melhores. Invista com estratégia, invista com calma, invista com consciência. Feliz ano novo e feliz vida nova.